Bom dia, alegria em vê-los, que Deus abençoe esse momento em nossa vida, que a palavra de Deus nos traga conforto, consolo, nos fortaleça a fé, nos oriente em nossa vida com Cristo e com os nossos irmãos, que nos dê a certeza do perdão e da salvação. Chamo bem-vindo a todos, especialmente aqueles que nos visitam, estejam bem em nosso meio. Hoje nós celebramos a Reforma Luterana, inclusive sobre isso nós vamos conversar no culto de hoje. Inclusive convidamos nosso querido, meu estimado professor, foi professor no seminário, é pastor, professor Paulo Nerbas. Deus abençoe o senhor conosco e também na meditação da palavra, e através da palavra abençoe a todos nós, a palavra viva de Deus. Nós vamos ter, deixa eu ver se tem crianças aí, estou vendo o Henrique, né? A professora Angélica está na porta ali esperando para a escola dominical que vai acontecer aqui no salão ao lado. Então as crianças que estão aí presentes, então pode acompanhar a prof. Angélica. Nós cantaremos o primeiro hino, Rocha Eterna, meu Senhor. Este hino, a letra dele, tem um conteúdo que nos fala sobre a reforma luterana, que a salvação não é um merecimento nosso, nada podemos fazer, mas é um presente dado por Deus. Ficamos em pé, fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, nosso Criador e mantenedor, em nome de Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá perdão e salvação, por meio da sua morte redentora na cruz. Em nome do Deus Espírito Santo, que por meio do batismo, da Santa Ceia e da pregação da palavra, nos dá e mantém a fé em Cristo e uma vida santificada.
Como teu povo, estamos aqui para ouvir a tua palavra, receber a tua orientação, receber o presente do perdão dos pecados e o fortalecimento na fé para a vida eterna. Em teu nome, amém. A Deus queremos nos dirigir em oração e a Ele queremos confessar os nossos pecados. E em arrependimento sincero queremos pedir perdão. Perdão que Deus concede gratuitamente por meio da morte redentora de Cristo na cruz. Quero convidá-los para orar comigo e assim fazemos confissão de pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Confesso de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Como ministro da palavra de Cristo, e em seu nome, anuncio a cada um de vocês o perdão que Deus dá por meio da morte redentora de Cristo na cruz. Declaro, portanto, que os teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que este perdão seja vivido na vida de cada um de vocês e traga a verdadeira alegria da salvação, que Cristo dá de presente a todos nós. E este presente do perdão nos leva a uma mudança, um novo caminhar no que os mandamentos, a palavra de Deus nos orienta. E agora queremos então meditar nessa palavra, iniciando com o Salmo 46. O Salmo 46, ele era muito utilizado por Martinho Lutero, nos momentos de dificuldades, de aflição. Inclusive, baseado nesse salmo, ele escreve o hino Castelo Forte, que nós vamos cantar ainda hoje. E também tem um hino que nós vamos cantar logo depois deste salmo, que também foi composto com base neste Salmo 46. A leitura do Salmo nós vamos fazer de forma responsiva. Eu faço a leitura de um versículo e a congregação responde com outro. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não terei medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam, o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo.
Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Até aqui a leitura do Salmo. Podemos nos sentar. Cantaremos então esse próximo hino, Refúgio e Fortaleza, que foi composto baseado neste salmo. A leitura da Epístola, texto-chave para a Reforma Luterana, registrada em Romanos capítulo 3, versículos 19 a 28. Essa imagem que vocês estão vendo na projeção, segundo a pesquisa no Google, é uma imagem da capa aberta da Bíblia de Martinho Lutero, feito com a impressão lá de Gutenberg. Um livro histórico, primeiro livro a ser impresso, a Bíblia Sagrada, na língua alemã. Até então a leitura só podia ser feita em latim ou nos originais. E aqui então Martinho Lutero insiste em que a palavra de Deus deve ser entendida pelo povo e faz a tradução. Para ouvir esse texto, por exemplo, que mexeu muito com Martinho Lutero, onde ele deixou de se apegar nos seus esforços, nas suas obras, e crer no Evangelho
de Cristo, do Deus que aceita o pecador e dá salvação. Diz assim, esse texto de Romanos 3, 19 a 28. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Mas agora Deus mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. É aqui a leitura da epístola. Cantaremos o próximo hino, Santa Bíblia, que é o nosso tesouro. É um dos tripés da Reforma Luterana, somente a Escritura, a Palavra de Deus, que tem apontado no seu centro Jesus Cristo. Então queremos cantar este hino, Santa Bíblia, o meu prazer.
Leitura do Evangelho, registrado pelo evangelista João, capítulo 8, versículos 31 a 36. Um dos textos também fundamentais na vida de Lutero e tão importantes nesse movimento da reforma luterana, permanecendo na Escritura Sagrada, nos ensinamentos de Jesus, na verdade que liberta. Convido-os a ficar em pé para assim ouvirmos as palavras do Santo Evangelho. Então Jesus disse para os que creem nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. É aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos fazer a confissão da nossa fé cristã e vamos utilizar um hino que foi escrito por Martinho Lutero em 1524. Então queremos dizer que cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confessando assim a nossa fé cristã, dizendo: nós cremos todos num só Deus, Criador dos céus e terra, um Pai que a nós, os filhos seus, com amor no peito encerra, dá-nos sempre o mantimento, alma e corpo nos ampara, em perigo traz alento, proteção na trilha amar, pois nada nos molestará, com seu poder nos guardará. Nós cremos num só Salvador, que é Jesus, seu Filho amado, é Deus igual ao Criador e também com Ele honrado. Veio ao mundo por Maria como um homem verdadeiro, viu-se em dores e agonia e expirou no vil madeiro, porém dos mortos ressuscitou e nossas almas redimiu. Nós cremos no Consolador, Santo Espírito Divino, conforta e adorna o pecador, com seus dons e seu ensino, edifica a cristandade, conservando-a em harmonia, e perdoa a iniquidade, vindo o herdeiro dia. Da tumba havemos de sair, e a glória celestial subir. Amém, amém, amém. Podemos nos sentar e cantaremos o hino Castelo Forte, composto por Martinho Lutero, baseado no hino, aliás, no Salmo 46 que lemos no culto de hoje. Logo em seguida, então, teremos a mensagem proferida pelo professor Paulo. Que Deus abençoe esse momento com a ação do seu Santo Espírito em nossa vida.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e sempre. O texto que servirá de base para a nossa mensagem é o texto do Evangelho que antes foi lido, João capítulo 8, versículos 31 até 36. Que Deus Espírito Santo nos ilumine e nos acompanhe na meditação da sua palavra. Estimados irmãos, estimadas irmãs, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este é um culto festivo, um culto em que nós comemoramos 504 anos da Reforma. No entanto, ninguém conhecerá a verdadeira importância da Reforma se não conhecer por que ela aconteceu e como ela aconteceu. Quando eu era menino, meus amiguinhos que brincavam junto comigo e que não eram luteranos, quando sabiam que eu era luterano, diziam assim: a igreja luterana surgiu da Reforma, e a Reforma aconteceu porque Lutero era um padre que queria casar. Esta e tantas outras histórias não verdadeiras, elas revelam que muita gente não sabe por que a Reforma aconteceu e como ela aconteceu. Pois bem, a Reforma nasceu com o sofrimento, com o desespero de um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, um padre da sua igreja, e sua grande angústia, seu desespero, seu sofrimento, tinha a ver com a sua situação diante de Deus. Vocês não acham isso estranho? Quem ainda se preocupa com a sua situação diante de Deus? Quem ainda sofre? Quem se angustia por causa da sua situação de pecador na presença de Deus? Quem ainda se interessa pela salvação que tira do inferno e da condenação? Na verdade, não é muita gente. Pois o que nós hoje festejamos, comemorando 504 anos, nasceu com dor, nasceu com angústia, nasceu com sofrimento de um homem por causa da sua situação diante de Deus. Tudo isso preocupava Lutero, o angustiava, e uma pergunta não saía do seu pensamento e uma preocupação não abandonava o seu coração: como posso ter um Deus gracioso? Como posso ter um Deus que não me castigue por causa dos meus pecados? Como posso ter um Deus que seja ao meu favor e não contra mim? Martinho Lutero era um homem angustiado,
um homem que sofria por causa da sua situação diante de Deus. Novamente eu pergunto, não parece estranho isso? Alguém poderia perguntar, mas que coisa estranha, Lutero não era um padre? Se tem alguém que não precisa se preocupar com a sua situação diante de Deus, é um padre, é um pastor. Afinal, eles já estão bem próximos de Deus. Afinal de contas, será que Lutero não conhecia Jesus? O que vocês acham? Lutero conhecia Jesus? Sim ou não? Não. Lutero não conhecia o verdadeiro Jesus. Assim como hoje também acontece. Muita gente não conhece o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus é aquele que aparece no texto de João 8, 31 a 36. O verdadeiro Jesus é o Jesus que liberta. Mas o Jesus que Lutero conhecia era um Jesus que assustava. Era um Jesus que não passava de um juiz, que exigia isso e aquilo, que escravizava. E por isso fez de Lutero um escravo do medo, um escravo do desespero, um escravo do pavor, porque aquele Jesus de Lutero não o tirava de debaixo da ira de Deus, que Lutero sabia que merecia, por ser um pecador. Era um Jesus, imaginem só, era um Jesus que Lutero queria longe dele. Mas se compreende isto, porque quem gostaria de estar perto de um juiz que acusa e que condena? Vocês gostariam? Eu não. Quando Lutero lembrava de Jesus, ele via diante dele um juiz que lhe apontava o dedo. Ele dizia: você não fez tudo o que tem de fazer para ter um Deus gracioso. Você não fez tudo o que tem que fazer para estar em paz com Deus. Você não fez tudo o que tem que fazer para ser salvo. Será que ainda existem pessoas que pensam isso de Jesus? Existem. E vou dar 2 exemplos para vocês. Alguns anos atrás, conversando com um senhor muito religioso, não luterano, mas muito religioso, ele me disse assim: pastor, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo do julgamento. E uma senhora, depois de um estudo bíblico, me procurou e me perguntou: pastor, o que vai me acontecer se eu morrer e não tiver tempo para pedir perdão dos meus pecados? O que vai me acontecer? Vou estar diante do juiz Jesus? Essa preocupação pode estar no coração de alguém de vocês também. Pois bem, pessoas que pensam assim, infelizmente, são pessoas escravas.
escravas de um pensamento errado a respeito de salvação. Pessoas que se angustiam quando pensam assim: um dia eu vou estar na frente do juiz Jesus e vou ter que apresentar para ele provas para não ser condenado. E será que eu tenho essas provas para apresentar para Jesus? Alguns acham que tem, contudo estão muito enganados. Os fariseus do tempo de Jesus pensavam que tinham provas suficientes. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, jamais fomos escravos. Como é que tu dizes que nós seremos livres? Eu poderia pensar assim: eu sou luterano desde que nasci, eu sou um herdeiro da reforma, eu não roubo, eu não mato, eu trabalho muito pela igreja, ora, eu até sou pastor. Com certeza o meu saldo diante de Deus está bem alto. Não. Se eu pensar assim, ou alguém outro pensar assim, eu estarei esquecendo de uma grande verdade na minha vida. Eu posso ser isso, posso ser aquilo, posso ser pastor, posso ser sei lá o que for, mas eu sou pecador. Eu nasci pecador. Eu vivo como pecador e vou morrer, não porque uma doença vai me matar. Eu vou morrer porque sou pecador. O pecado é uma praga que não pode ser arrancada da vida de ninguém, e essa praga me faz escravo. Escravo da condenação, escravo da falta de fé, escravo da ira de Deus, escravo do diabo. Não adianta alguém de nós não querer ser escravo. Não é uma questão de querer ou não querer, porque nós já nascemos escravos. Mas felizmente o sermão não termina aqui, e nós temos uma boa notícia para ouvir. Ela vem do texto quando Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Este sim é o verdadeiro Jesus. Deus teve misericórdia do padre Martinho Lutero e mostrou para ele o verdadeiro Jesus. Assim como Deus tem misericórdia de nós e nos mostrou o verdadeiro Jesus. E o verdadeiro Jesus libertou Lutero da sua angústia, do seu desespero, da condenação e do sofrimento, por achar que devia fazer isso ou aquilo para ser livre. Este é o Jesus que liberta. Este é o Jesus que nos deixa livres. E por que este Jesus liberta? Se vocês lembrarem das palavras de Jesus na cruz, a última palavra do Senhor foi: está consumado, está pronto, está feito, nada mais precisa acontecer para que o mundo possa ser salvo.
Esse é o Jesus que liberta. E por isto, nada resta para nós fazermos ou deixarmos de fazer, a fim de obter a única salvação que existe. Depois que Lutero foi libertado por o verdadeiro Jesus, Lutero viveu, trabalhou, pregou, ensinou e enfrentou as autoridades políticas e religiosas da época. Para quê? Para tornar conhecido o verdadeiro Jesus, o Jesus que liberta, o Jesus que deixa as pessoas livres da pior escravidão que existe. Querido irmão, querida irmã, este é o teu Jesus, o Jesus que está na tua vida desde o teu batismo, o Jesus que vem a ti na sua palavra, o Jesus que te ama tanto, que te dá pela boca, o seu verdadeiro corpo e sangue junto com o pão e o vinho na Santa Ceia. E por que Ele faz tudo isso? Por que Ele chegou na tua vida já no teu batismo e continua chegando até agora? Porque Ele quer que tu sejas livre da pior escravidão que existe, que é a escravidão do pecado, porque esta escravidão nos coloca no inferno, porque Ele quer que tu vivas livre, que tu morras livre, embora pecador, mas um pecador perdoado. Por isto, celebrar 504 anos da Reforma é festejar a nossa liberdade, a liberdade que Jesus deu a Lutero e que Jesus dá a cada um de nós. Com certeza, não estaremos mais aqui neste mundo para festejar os 1008 anos da Reforma, se o mundo não acabar antes. Mas ainda temos alguns anos de vida pela frente, se Deus quiser. Não importa quantos, não importa o tempo que Deus ainda vai nos permitir viver aqui. O que importa é que nós iremos viver como pessoas livres, livres da pior escravidão que existe, livres porque nós temos o verdadeiro Jesus, aquele que liberta. Nós cremos neste verdadeiro Jesus, nós somos agraciados por Ele com o verdadeiro e completo perdão, mesmo que não dê tempo para pedir perdão antes de morrer, como era a preocupação daquela senhora. Nós temos completa salvação, sem precisar ter medo de estar diante de um juiz no julgamento. Por quê? Porque Ele, o Jesus que liberta, Ele fez e sofreu tudo que nós precisávamos fazer e sofrer para não sermos condenados por causa dos nossos pecados. O Filho nos libertou, somos livres, podemos cantar com o coração cheio de júbilo como cantamos antes. O céu é nossa herança. E por falar em herança, vocês sabem de quem
nós iremos receber esta herança? Pois então, olhem. Aleluia! Amém! Nesse momento de oração que nós vamos ter, depois desta mensagem edificante, muito obrigado, professor. Que Deus abençoe e guarde essas palavras no nosso coração e transforme ela também em ações na nossa vida. Queremos lembrar na oração os aniversariantes desta última semana, no dia 25, Davi Borges e Marcos Rogério Frei. No dia 26,
Celita Georg e Vanessa Peltz. No dia 27, Denise de Borba, Márcia Beckenbach. No dia 28, o Arthur e o Vinícius Sá. No dia 29, o Caio Schumann, Heloína Miller e Paola da Cruz Silveira. E hoje, dia 31, o Gustavo Tischer. São esses, então, os aniversariantes desta última semana. Queremos incluir alguns pedidos na oração. Vamos orar pela dona Miriam, que já está bem recuperada, mas ainda está se cuidando. Também a dona Dorli Krause, oramos por ela, está com dores. A dona Norma, irmã da dona Inelve, está se recuperando aos pouquinhos. Também oramos pela Marta, irmã da Ivone, pela Simone, a nora lá da dona Marina. Queremos então nos colocar em pé e falar com Deus em oração. Querido e amado Pai Celestial, com gratidão reconhecemos as Tuas ações de amor em nossa vida, quando o Senhor nos dá tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e sustento, nos dá saúde, o dom da vida, familiares, amigos, mas sobretudo, o Senhor nos dá o Teu Filho Jesus, este presente que se entregou por nós, para assim nos dar perdão e salvação. Nada merecemos, pois és um Pai amoroso, e também por causa do Teu Filho Jesus, nos concede tantas bênçãos em nossa vida. Agradecemos pelos aniversariantes, abençoe a cada um deles junto com seus familiares. Também os 504 anos da Reforma Luterana, e celebramos neste culto de hoje, neste dia. Que o Senhor abençoe o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, que é anunciado em todas as igrejas luteranas, por todos os pregadores, por todos os líderes que estão motivados e engajados no proclamar da Tua palavra. Continua, querido Deus, despertando e enviando servos, mensageiros e trabalhadores, pastores e líderes, e que possam assim com suas orações, seu tempo, seus dons, seu trabalho, suas ofertas, Te louvar, mas sobretudo também compartilhar a salvação em Cristo Jesus. Abençoa, querido Deus, o professor Nerbas, junto com a sua família, os seus familiares. Também o abençoa todas as vezes que ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Te pedimos, querido Deus, em favor de todos aqueles que estão doentes, enfermos, hospitalizados, um familiar, um amigo, até nós mesmos que lembramos nesse momento. Também aqui mencionamos a dona Miriam, a dona Dorli, a dona Norma, a Simone, a Marta. Cuida, querido Deus, e restabelece a saúde de todos. E também dê uma fé firme neste momento de provação, tanto aos que estão enfermos, como também a todos os familiares. Conforta enlutados e esteja presente na vida deles, consolando-os e fortalecendo-os. Habita em cada lar, que a Tua palavra seja orientadora, que dê os conselhos,
que possam edificar, trazer harmonia e concórdia, que também possa, por meio do perdão, haver conciliação. Querido Deus, habita na nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos, querido e amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ficamos em pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Onipotente Deus, nós te rendemos graças, porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Quero agradecer aí às profs da escola dominical, também aos recepcionistas, o Gerson aí, que daqui a pouco a gente vai compartilhar o culto de hoje, aos músicos, muito obrigado aí, que Deus abençoe vocês, tão bonito sempre a música em nosso meio. E aí as gravações que o Gerson faz também é uma oportunidade daqueles que não podem, não conseguem vir, de acompanhar o culto. Por favor, pastor Neves, traga suas palavras. Acho que ninguém conhece o senhor, você tem que se apresentar um pouquinho, né? Professor Nerbas foi professor do seminário, diretor, foi presidente da IELB e é pastor, inclusive é pastor. Em primeiro lugar, sou pastor. Ok, muito bom dia. Minha saudação cordial a todos vocês. Meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, dirigindo a mensagem neste dia tão significativo e tão bonito para todos os cristãos e de modo muito especial para a Igreja Luterana. A oportunidade que eu tenho de rever irmãos e irmãs que fazia algum tempo que a gente não revia, né? Então saúdo a todos vocês. Também foi mencionado aí os membros da minha família que estão aí nos visitando, nos acompanhando com muita alegria. Já foi mencionado a nossa filha Paula, e aí a minha irmã, a doutora Leila, a filha Atena, filho Atos e a namorada do Atos, que agora me fugiu o nome. Mas todos são bem-vindos, então uma alegria. E pastor André, né? Pastor André, vocês não espalhem muito, mas ele incomodou muito nas aulas. Era bem baroto, viu? Não, diz que é pecado mentir. Eu estou cometendo um pecado, estou mentindo aqui agora, né? Mas então, gente, fiquem todos com Deus e me despeço dizendo um feliz dia da reforma para todos nós. Muito obrigado. Muito bem, professor. O senhor permanece aí ainda, né?
Tem um mimo aí para o senhor, a Angélica aí, está trazendo para entregar, uma lembrancinha, né, Nossa! E também, então eu quero pedir palmas agora nesse momento, hein? Além de tudo, vai ser uma reforma bem doce. Que coisa boa. Muito obrigado. Muito bem, professor. Agradecemos mais uma vez, né? Professor Nerbas, que agora está num novo estágio da sua vida, né? Pastor emérito. E aí está residindo aqui em Campo Bom, né? Curtindo um pouquinho a aposentadoria. O pastor André, por exemplo, continua dando trabalho para ele, né? Não era só na sala de aula. Aí diz, tem um professor Nerbas, vamos aproveitar e convidá-lo para trazer uma mensagem. Que Deus continue nos abençoando e abençoando o senhor. Aqui os músicos aí querem nos brindar com mais um hino final, é 115, hino 115. E aí depois então, nós vamos para os nossos lares, sob a bênção de Deus. Que Deus esteja com vocês. Não, vamos cantar, vamos aproveitar aí, né? 115.